toca o barco agora, depois eu volto, tá? Eu estava procurando aqui mais textos dentro de Atos, eu só encontrei esses dois, né, que você leu, foi Atos 13 e 14. É interessante que, se continua lendo o 14, lá no final vai falar que eles terminaram aquela obra que eles tinham sido separados no início. Vê aí o verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha que interessante, eles foram separados por intermédio de oração e jejum, e jejuando e orando, eles continuaram na obra, terminaram a missão. Aqui no 26 está falando que eles terminaram aquela missão do início, e antes de terminar, eles estavam jejuando e orando, separaram, promoveram pessoas e conseguiram completar a primeira missão deles, com jejum. E mesmo assim, com jejum, com oração e com vitória, entra Atos 15, você vai ver que Satanás vai começar a trabalhar em outros ataques dentro da igreja, mesmo com jejum e oração. Olha só, imagine se eles não jejuassem, ficasse como a gente 1, 2 anos sem jejuar, de vez em quando tem contato mais forte com a palavra. Por isso que eles tinham esses poderes de sinais e prodígios. Perfeitamente, Luiz. Só para acrescentar aqui, isso que exatamente que você está falando, o ministério de Paulo, 2 Coríntios 11, 27, ele vai falar o quê? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns. Olha só, jejuns não é fome e sede. Ele fala em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Essa era a vida que Paulo tinha. Mesmo passando fome e sede, que não era jejum, né? Ele fala, e em jejuns. Ou seja, a gente vê que Paulo era um homem cheio da graça de Deus e muitos sinais acompanhavam Paulo. E a gente vê que as práticas espirituais e físicas, né, as ações de Paulo, eram realmente se fadigar, se entregar, trabalhar por conta do evangelho, vigílias de orações, né, muitas vezes passando fome e sede pelas dificuldades das cidades onde ele se encontrava e também pela perseguição, mas também com jejuns, em jejuns muitas vezes, a palavra diz, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então, mediante todas, aí a gente entra numa coisa, né, Luiz? A minha desculpa é essa. Eu trabalho e se eu jejuo eu fico fraco, eu fico tonto, eu fico perdido. Não, lógico, consumindo pão e tudo mais, beleza. É o contrário, eu tenho experiência disso. O tempo que eu mais fiz jejum foi na fábrica, trabalhando. Perfeito. E é exatamente o que ele fala aqui, né? Com fome e sede, em frio e nudez, ele tinha a prática do jejum, ou seja, né, desmistificando essa teoria que normalmente a gente tem, né? De que fazendo ações físicas a gente não pode fazer. São desculpas, né? Na realidade, a gente pode, a gente tem que fazer corretamente. Exato. Devemos sim fazer corretamente, né? Não vamos falar que amanhã eu vou começar e vou fazer 30 dias de jejum só de água, que o meu corpo não vai resistir. Mas precisamos sim, periodicamente, né, processos em cima de processo, abandonando comidas que realmente inflamam o nosso corpo, incham o nosso corpo, né, fazem com que a gente não tenha resistência para atuar no jejum também. A gente precisa se liberar, desintoxicar dessas coisas e assim ir tomando a prática de jejum, né? Fazendo ali um dia, algumas horas, se nós não conseguimos, um dia, 3 dias, 5 dias, 14 dias, que eu acredito, irmão Luiz, que era o que o próprio Cristo fez. Né? Como a gente falou, o alimento naquela época, o ar daquela época, a água daquela época, era muito diferente do que a gente tem hoje. Mas eu creio muito que Cristo começou assim. Foi treinando conforme a sua vida até chegar na plenitude que dava início ao seu ministério. Então ali ele fez a plenitude do jejum, né? Então, você falou de Jesus aí, né? Deixa eu falar aquela parte lá, já que já está em Mateus. Tem outros textos, né? Mas eu vou falar aqui de cabeça. Se vocês prestarem atenção, esse momento de Jesus é o momento mais importante da Bíblia em referente a jejum, na vida de Jesus. Porque existe no Evangelho de Mateus, assim como outros, mas Mateus nessa parte, existe uma linha do tempo nessa parte. Pode ver que jejum, Mateus capítulo 3,
vai falar que Jesus estava sendo tentado. É isso? Mateus 3. Tu quer que eu acompanhe aqui contigo? Vê aí, confere aí. Eu tô falando de cabeça, né? Vamos ver aqui, Mateus 3. Não, Mateus 3, Jesus vai ser apresentado, né? Por João tem a Batista. pregação de João Batista. No 4 tem a tentação de Jesus, certo? Ó, João vai apresentar Jesus, vai falar é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas em Mateus 4, Jesus ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele vai ficar 40 dias sem comer, ele só bebe água, né? Como João disse, foi uma vida de treino, é igual quando você entra na academia, você não sabe nem que exercício fazer, nem por onde começar, o nome dos exercícios, mas você persevera. Você já vai aprendendo os nomes, o que é bíceps, tríceps, ombro, frontal, não sei o que, elevação lateral, e vai se assimilando. Aí você vai ver que você começa com peso pequeno e não consegue terminar nada, fica com dores, mas aí passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, você já está ali, já sabendo os nomes e fazendo exercício. Aí 6 meses fazendo isso, 6 meses, você já começou a modificar o corpo, e isso é trabalhando para o corpo literal. Aí quando dá 1 ano, você já tem ali as separações, as divisões musculares, já entendeu que tem que comer direito, senão você não consegue fazer o peso, tem que dormir direito, senão o músculo não cresce, sabe que tem que comer proteína, e vai passando o tempo, 3 anos depois, você já não quer parar mais, porque você viu tanto de benefício que o exercício trouxe para sua vida, e mesmo assim você começa a crescer, vai aumentar o peso, aumenta os desafios e faz bem para a vida. Isso são exemplos que eu estou falando para o jejum. Jesus fez a mesma coisa, começou de pouco a pouco, 5 dias, 7, foi para 10, foi para 15, aí foi para 20, achou que era já o fim. Não, ele foi até chegar no 40, até chegar em um número profético. Quando ele fez isso, Satanás tentou ele de tudo qualquer maneira. Tem 3 partes, né? Tem 3 tentações ali que destaca, mas tentou ele de várias maneiras e se afastou dele até o momento oportuno. Aí o que aconteceu? O pai estava mostrando para toda a humanidade quem era aquele ali, que era realmente o filho dele. Olha o tanto que ele se sacrificou, ele deve ter ficado em pele e osso, 40 dias sem comer, mas ele venceu o mal, e depois dali do jejum, ele foi direto para onde? Vamos conferir aqui. Foi para o batismo, não foi? Ou ele se batizou primeiro? Ele se batizou primeiro, né? Se batizou primeiro. Então, no batismo ele recebeu a plenitude do Espírito. Esse é meu filho, né, a quem me comprazo, apresentou, mas aí Deus tinha que mostrar para a humanidade realmente o que era o filho dele, qual era a missão, ele tinha que provar o filho dele no fogo. 40 dias de jejum no deserto, irmãos. Fica 5 dias sem comer na sua casa, com ar-condicionado, parado. Fica 5 dias. Fica 10 dias. Na sua casa. Ele ficou no deserto. Muito difícil isso. E aí depois que ele passou por essa etapa, logo em Mateus 5, ele vai chamar os discípulos. Aí ele chama os discípulos e Pedro falou para ele, Pedro estava pescando, não conseguiu pescar, aí ele falou, joga a rede para lá, pro lado de cá que você vai conseguir pescar. Pedro pescou uma grande quantidade de peixe, o Pedro ficou assustado e falou, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus falou, a partir de agora eu vou fazer de você pescadores de homens. Olha o poder que o Pai deu para ele. Pescadores de homens. O que é isso? Parece que ele vai só pregar o evangelho? Não. Os peixes eram os homens. A rede, o evangelho. O mar, as nações. Só que Pedro não pesca peixe no mar, ele pesca peixe na terra. Era como se Jesus estivesse falando, você vai pescar e vai executar toda a promessa que eu trabalhei nos profetas. Porque a plenitude dos gentios estaria nas nações. E Deus falou que Efraim seria uma multidão de peixes no meio da terra. E Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Depois Paulo foi separado diretamente para essa missão. Mas Pedro pregou primeiramente para os gentios. Essa discussão está lá em Atos 15. E depois disso, Pedro escreve 2 cartas para a igreja. E lá nas cartas ele fala das 2 casas de Israel. Olha só, então Jesus ele já começou a trazer as mensagens dos profetas para a vida dele, porque ele passou em todo o teste do Pai.
aquele teste mais difícil. Satanás continuou tentando ele, continuou tentando matar, mas ele venceu aquela primeira etapa, né? Aí em Mateus 6 começa o sermão do Monte das Oliveiras. Olha que coisa incrível. Depois que ele foi revestido de poder, ele já estava com a plenitude do Espírito, aqueles 7 Espíritos de Isaías 11, aquelas 7 chamas da menorá estavam nele. Aí ele começou a pregar no Sermão do Monte, e aquele Sermão do Monte, se você analisar, começa em Mateus 5 e acaba só em Mateus 8, verso 1. Irmãos, quanta coisa profética Jesus revelou ali. E ali ele de fato quebrou a maldição que estava sobre a casa de Israel. Ele chamou os gentios. Está lá no Sermão do Monte, quando ele fala assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Porque ele estava falando: bem-aventurado os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo. Bem-aventurado os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que é? Pacificadores. Eu esqueci a sequência, porque eu estou pegando de cabeça aqui para resumir. Mas Jesus fala: vocês vão ser chamados filhos do Deus vivo. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só que sabe quem que estava ali no cenário? Se você pega os 3 evangelhos, não eram só judeus que estavam ali. Tinha pessoas de Tiro e Sidom, tinham pagãos, tinham gentios ali ouvindo as palavras de Jesus. E como que pagãos iriam virar filhos do Deus vivo? Por isso que os fariseus já começaram a pensar coisa ruim, judeus. E Jesus falou: eu não vim abolir a lei e os profetas não, eu vim cumprir. Porque no profeta Oséias já estava dito ali que Deus chamaria os gentios. E todas essas maravilhas já estavam ali no Sermão do Monte das Oliveiras, que veio depois dos 40 dias que Jesus fez. Olha só, ele foi revestido de poder, passou por isso para começar a desvendar os mistérios de Deus. Tá vendo como tem uma linha profética? Isso daí. Mateus 3, ele é apresentado. Mateus 4, ele vai para o deserto para ser tentado. Mateus 5, ele chama os discípulos. E Mateus 6 começa o Sermão do Monte das Oliveiras. Começa, acho que já no 5, e termina só em Mateus 8. E já traz ali as 2 casas de Israel, dentro de toda essa mensagem, por causa da vida de oração e de jejum dele. Perfeito. É isso daí, irmão. Perfeito. Essa parte aqui eu já falei. Eu tô procurando um texto aqui rapidinho para compartilhar com vocês. Achou? Então, é assim, ó, a vida de Jesus, ela não aparece pra gente, né, na Bíblia. Como que foi a juventude dele? Mas vocês sabiam que a vida de Jesus está escondida nos profetas? Como que ele viveu, como que ele se comportou, tudo está nos profetas. E o livro que mais revela a vida de Jesus na sua juventude é o livro de Salmos. A vida de Jesus está ali. Como que eu sei disso? Por causa dos textos que estão nos Salmos. São as mesmas palavras que Jesus fala. E aonde os salmistas erraram, Jesus acertou. Então, Jesus ele foi apresentado ali aos 30 anos, começou o seu ministério aos 30 anos, mas imagine, ele era homem como a gente. O escritor de Hebreus diz que ele como filho aprendeu a obediência e em tudo foi tentado por nós. Tudo. Jesus teve desejo por mulher, teve desejo por tudo, só que ele não cometeu pecado. Por isso que em Salmos está falando assim, no Salmo 6, todas as noites eu molho a minha cama de tanto chorar. Senhor, eu não fiz mal nenhum contra você. Mas no Salmo 6 vai ter uma parte ali que fala que ele é pecador, entendeu? Fala que o salmista é pecador, mas ele fala que ele molhava a cama para não pecar contra o Senhor, de tantas lágrimas. Aí de repente ele fala, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Está no Salmo 6, é as mesmas palavras que Jesus falou. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, aonde o salmista errou, Jesus acertou. Então, Jesus ele chorava todo dia, toda noite, nos montes, no oculto, não estava apresentado para a gente isso. Essa foi a vida dele, até ele conseguir chegar no tempo determinado pelo Pai de ser apresentado ao mundo. Amém. Boa noite a todo mundo que está chegando aí também, seja bem-vindo, galera. Agora, outra também questão aqui, amados, que nós vamos falar sobre o jejum. A gente está se alongando, Luiz, tu vai ter que aguentar, hein? É outra consequência que o jejum traz para a vida do cristão, muito importante, que é a fé, né? O jejum produz fé naquele que o pratica.
Eu tenho um texto aqui que eu separei para a gente ler, justamente para falar sobre a fé, porque Jesus ele fala muitas vezes aos discípulos, em várias passagens, né, na tempestade no mar, que ele fala, né, que pequena fé vocês têm. Quantas vezes Jesus se dirige aos discípulos falando que eles têm pouca fé, né? Se eles tivessem o fé do tamanho do grão de mostarda, né? Beleza? Vamos entender o crescimento da fé por meio da prática do jejum. Tem um texto que eu vou ler agora que muitas vezes é mal interpretado, muito mal interpretado, falando que oração e jejum é o que expulsa demônio. Esse texto aqui eu quero trazer para vocês compreenderem que, o que está por trás disso. Está lá em Mateus 17:14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Muitos aqui, amados, interpretam que o expulsar demônios tem a ver com oração e jejum. Porém, Jesus está falando que a falta de fé deles só é aumentada, essa casta, a casta de ter pequenez de fé, ela é atribuída pela falta de oração e jejum. A oração e jejum, ela aumenta a vossa fé para que essas obras que estão dadas por meio do nome de Jesus, pela obra de Cristo que nos foi outorgada, é por meio disso que as demais coisas são acrescentadas, os sinais e as maravilhas. Mas pela pequenez da fé deles, aquele demônio, aquele menino não pôde ter sido curado por conta da pequenez da fé deles. E Jesus repreende eles. Ele fala: se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, mas esta casta, ela só sai, essa falta de fé que vocês têm só sai mediante oração e jejum. Vocês estando o quê? Meditando na palavra, estando sensível à voz do Espírito Santo. A gente acabou de ler, a gente viu o apóstolo Paulo e Barnabé sendo enviado, né, e assumindo a sua missão mediante oração e jejum, estando sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque isso se atribui também ao crescimento da fé, que aqui Jesus está aplicando a ele. Oração e jejum, a consequência da oração e jejum também na vida do cristão é o aumento de fé, a sensibilidade do Espírito Santo, a fim do quê? Das obras acompanharem vocês. E essas coisas que não acontecem, vêm por meio da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tivessem um grão, né, de mostarda como a sua fé, vocês moveriam esse monte de lugar. Ou seja, a fé de vocês que é o problema. Então, mudem a perspectiva desse texto. Muita gente, irmão Luiz, tu pode até me corrigir, mas prega muita heresia em cima desse texto, atribuindo o jejum à prática de expulsão do demônio. Porém, Jesus está repreendendo ele por conta da pequenez de fé deles. E essa casta da pequenez de fé só sai por meio de oração e jejum, da meditação do Evangelho, de se submeter à vontade de Deus. Então esse texto também é muito mal interpretado, mas está falando que o jejum, ele traz o aumento da fé no Pai e no Filho. Um jejum feito de uma maneira que agrada a Deus, né? Que agrada a Deus. Porque que tem agora uma maneira... nós vamos entrar, né, Luiz? Vamos entrar nesse texto aí. Pode falando. Não, porque agora a gente vai entrar, amados. Olha só, se vocês tiverem pergunta, pessoal, vocês podem mandar aqui na caixinha, aqui embaixo. A gente vai responder no final, rapidinho, tá? Tem algumas perguntas que o pessoal já me mandou durante a semana, a gente vai tentar responder também rapidinho. Eita, vai estar cheio de perguntas, hein? A live vai ficar grande, eu tô morrendo de fome. Não, a gente já vai encerrar agora. Tô brincando. Tá falando de jejum. E aí não entra aquela passagem, irmão, Você nem entendeu, né? Eu sou lento. Eu ia falar, Jesus falou que
que o alimento dele era fazer a vontade do Pai, e agora você vem querer jantar. Eu tô querendo terminar a live logo que eu tô com fome. Já faz para fazer essa live aqui, ó, eu tô em jejum 2 ou 3 mais ou menos horas. Eu acho que não faz isso não. Aquela banana que você estava comendo ali faz menos ainda. Olha só. Gente, eu vou entrar agora, irmão. Eu posso entrar em Isaías 58, que é o texto maior, e aí depois você pode entrar com Zacarias, que você falou que tinha separado? Sim, vai lá, pode falar. Então, amados, a gente vai entrar agora realmente na vontade, no jejum que agrada a Deus, né? A gente até vai eliminar algumas perguntas com esse texto aqui, que a gente já vai explicar, então, algumas perguntas que recebi, já vai estar sendo explicada agora no devido jejum que agrada a Deus, tá? Tá lá em Isaías 58. A gente vai fazer a leitura, o textinho um pouquinho longo, mas vamos ler, do 1 até o verso 12, tá, irmãos? E nós vamos compreender depois, o irmão Luiz, ele vai estar observando aí, ele vai selecionar as partes importantes desse texto para comentar com vocês. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o ódio e o direito do seu Deus. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegar até Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com um punho o iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubra, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará. Sem detença, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injuriosamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Uau! Tremendo esse texto. Muito forte esse texto. Quer comentar, irmão? Quer começar comentando? O que eu percebi aqui, esse texto aqui é uma linha do tempo da vida cristã total. Não é só para aquela época. Estava acontecendo naquela época, com certeza. Mas ele começa já a falar de trombetas. Você ergue a sua voz como trombeta, anuncia ao meu povo a transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. E a gente já lembra aqui da última semana. É o que vai acontecer, né? Mas na última semana... E o 12 é a plenitude, né? Sim, tem toda a linha do tempo está aqui. Só que isso também passa antes da última semana, né? Passa por todos os tempos. É uma repreensão. O Senhor está direcionando o seu povo a um caminho mais excelente. Porque aqui ele diz que o povo tem prazer, busca a justiça dele, pergunta pelos caminhos, mas não estava fazendo o que era justo diante dele. Mas estava jejuando. E o povo está questionando a Deus. Tem uma conversa
do povo com Deus. Verso 3: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, aí Deus fala, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. O povo estava jejuando, mas com interesses nos seus próprios benefícios. Você já viu pessoas jejuando para conseguir um emprego, jejuando para conseguir um marido, jejuando para conseguir uma esposa, jejuando para conseguir isso e aquilo? Tá errado? Não, pode fazer. Mas o que Deus indica? Qual é a sugestão que Deus dá? Jejuar pelo interesse dele. Senhor, eu vou jejuar, me dá sabedoria na palavra. Eu vou jejuar, me ajuda a enxergar em mim o que eu não estou enxergando. Me ajuda, me reveste de poder para eu ensinar a tua palavra com ousadia. Isso são interesses do Senhor. É claro que ele vai responder se você fizer. Mas você tem que misturar esse jejum com as práticas de justiça. Então tem como você jejuar e não praticar o que Deus quer. E Deus aqui, ele está repreendendo o povo. Vocês erguem a voz como trombeta, anunciem o dia da expiação, mas faça as coisas que me agradam. Aí quando chega no verso 7, Deus fala: reparta o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, não te esconda do teu semelhante. Aí diz que a luz dessa pessoa vai aparecer, a justiça dela vai chegar sobre ela. E aí diz: quando você clamar, eu vou falar, eis-me aqui. Mesmo a pessoa se consertando, fazendo jejum, anunciando a palavra de Deus, fazendo o jejum que agrada a Deus aqui. E o jejum que agrada a Deus não é não jejuar e só fazer isso. Jejuar também agrada a Deus, senão Paulo não jejuaria. É que tem pessoas que pervertem, né, o jejum, interpretam errado e mudam o sentido do texto. Deus está falando que pode fazer jejum, mas não deixa de fazer a justiça. Exatamente. Né? E mesmo assim você vai passar por apuros. Você vai ter que clamar a Deus porque vai vir perseguição. Mas Deus disse: quando você clamar, eu vou falar, eis-me aqui. E aí diz que os filhos dessa pessoa vão ser pessoas, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor na tua retaguarda. Você pode imaginar muito bem aqui o povo indo para o deserto. Aquele povo que vai para os desertos para fugir da face da besta, que está com olhos em todo canto. Aí diz: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás socorro. Tem que estar em apuros, perseguição. E ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, e o falar injurioso. Aí diz para essas pessoas abrirem. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, serão muitas nações que não sabem nem o que está acontecendo e nem para onde ir, nem o que fazer. Se você ajudar essas pessoas, essa é a missão da igreja no deserto, irmãos. Não é só ficar lá para ser salva. Ela vai ter que instruir as nações. Vai ter tempos difíceis lá. Aí diz: a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, que é em lugares que não tem coisas para comer. Fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, aqui já tem a transformação do corpo, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, aqui os teus filhos edificarão ruínas, aqui é a entrada no milênio. Você vai comandar nações e elas vão trabalhar na restauração, na reparação dos danos que as trombetas e as taças e os terremotos causaram no mundo. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Na sétima taça, todas as ilhas das nações se movem. Nenhuma edificação vai ficar de pé. Aí diz: e será chamado reparador de brechas, etc, etc. É assim. E isso também está alinhado, irmão Luiz, com Isaías 30, né? Só para agregar aqui no teu comentário. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Está exatamente alinhado com aquilo que tu estava falando, né? Estava agregado com isso. E também aqui, irmão Luiz, o jejum agradável ao Senhor.
a chave para uma vida de saúde, uma vida próspera, eu digo, de saúde, com saúde abundante, está relacionado aqui, ó. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Imagina a tua escuridão ser como o meio-dia, né? O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. Esse período do deserto, amado, o nosso corpo resistirá por conta que essas obras irão nos acompanhar e nos dará saúde. Quer ver? Olha só. O Senhor guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Os teus ossos serão fortificados, porque nesse período de árido, nesse período difícil, né, da última semana, de nós fugindo do sistema, não vou falar essa palavra que talvez depois venha, né, mas enfim, ele vai nos fortificar a nossa alma e os nossos ossos para suportar esse período. Por quê? Porque nós somos homens que o que nos acompanha são essas atitudes. Nós alimentamos o faminto, né? Fartemos aqueles que tinham a alma aflita. Como que a gente vai alimentar aqueles que tinham a alma aflita? Por meio da palavra de Deus. Principalmente nessa última semana, tocando a trombeta, anunciando as coisas que virão, dando alimento espiritual, que é o alimento da alma, né? Então a luz nascerá nas trevas, no meio do caos brotará a luz, né? Então a gente vai ver tudo isso se cumprir, alinhado. Olha só, a gente tá falando de jejum, a gente entrou na última semana, né? A gente entrou no período da perseguição, entramos no período que essas obras, juntamente com o jejum que nós vamos ter, fortificará os nossos ossos e a nossa alma. Ou seja, teremos alegria e gozo mediante a tamanha tribulação por estarmos servindo ao Senhor e alimentando a alma aflita. Isso aqui está totalmente alinhado também com o período da volta do Senhor Jesus Cristo e aqueles falsos profetas que se achegam até o Senhor, né, e falaram em nome do Senhor, fizeram maravilhas, curaram, porém o Senhor vai falar: vocês não alimentaram o aflito, você não deu de beber, de comer, aquele que tinha frio você não deu o que vestir, você não foi visitar o que estava em prisão, então apartai-vos de mim, eu não conheço vocês praticavam a iniquidade. Ou seja, amados, por isso também que a gente precisa ter conhecimento para a última semana, para podermos ser essas trombetas que venham trazer alimento à alma aflita. Por isso que o conhecimento e a sabedoria nos últimos dias, nós cristãos que vamos ser levantados na terra como líderes para dar direção ao povo, nós precisamos ter sabedoria e conhecimento para poder alimentar essas almas aflitas que estarão, né, atribulados por conta da ira de Deus contra as nações, né, contra o povo da marca da besta e contra as nações, e também atribulados por conta da perseguição do homenzinho lá contra a igreja. Será chumbo trocado, da mesma forma como ele vai tentar perseguir a gente, Deus vai derramar a sua ira contra as nações e contra o seu povo. Então, as nações que no meio de tudo isso estiver, né, provavelmente com muita fome, muita sede, né, de conhecer a verdadeira palavra, porque aí nós estaremos empoderados, justamente os sinais nos acompanhariam, ainda maiores os sinais do que Cristo fez, principalmente nessa última semana. Eu acredito que a gente verá muitos sinais e maravilhas, muito mais do que a igreja primitiva viveu, estando nessa prática de jejum e oração, estando alimentando a alma do aflito, né? Estando visitando aquele que está aprisionado. Aprisionado ali não é somente um cárcere, né? Não é só você visitar um presídio, não, mas é você libertar das cadeias espirituais da alma, do pecado, né? As pessoas aprisionadas com o sistema que se levantou do homem da perdição, né? Então nós, liberando a palavra de vida, estaremos libertando essas pessoas das grades da prisão, das suas cadeias, né? Então, olha só que profundidade. Nós, no período da aridez, no momento de dificuldade, teremos os nossos ossos e a nossa alma, né, fortalecidas pelo Senhor. Olha que profundidade, né? É tremendo. Você vê que no passado, Deus falou, acho que está em Deuteronômio 8 ou 28, não sei se é 8 ou 28. Deus fala que deixou Israel passar fome e passar sede, para eles entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, os 40
dias de tentação no deserto, venceu o diabo com essa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, ele deu um exemplo. Israel no passado falhou, ele deu um exemplo para que as suas testemunhas imitem esse exemplo no futuro. Nós vamos precisar comer, nós vamos precisar beber. Mas e aí? Vai precisar de muita fé para compreender que Deus vai suprir a gente no deserto, nos lugares remotos da terra. Vai precisar de muita fé. E você vai precisar transmitir essa fé para as nações restantes que vão restar. Elas não vão estar sacerdotando as pessoas como nós estamos fazendo hoje, porque estamos fazendo isso sim, não na perfeição, mas estamos. Mas elas vão ser recolhidas para povoarem as nações. Isso é muita misericórdia de Deus, porque elas tiveram a vida toda assim, perdida no mundo. Mas quando elas começarem a ver os sinais do céu e as coisas acontecendo, elas vão abrir os olhos. Tem vários textos aqui que dava vontade de ler, mas não pode ler. Ó, Joel 1,14 também é interessante, está relacionado com esse ponto. Ó. Joel 1,14 diz assim, ó, promulgai um santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Aí, qual é o contexto disso daqui? O contexto disso daqui é dia... só para vocês terem ideia, eu estava lendo Joel 1, verso 14 e 15, né? Está falando de jejum para chamar os anciãos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui. Vai procurando aí, Luiz. No 2, Joel do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. É igual Joel, é igual Isaías lá. Trombeta, jejum, está aqui relacionado. Joel capítulo 2, verso 1 e Joel capítulo 2, verso 15 diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. De novo o assunto do jejum, no capítulo 2, e trombeta. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Tá sim, tá convocando noivos e noivas, mas aqui é uma referência a Cristo e a igreja. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem. Tá falando assim, orem. Deus está falando, ora, falando assim, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que as nações não façam escárnio dele, dizendo, onde está o teu Deus? E aí diz que o Senhor vai responder aqui, o Senhor responderá. Ou seja, mais um texto relacionado com Isaías. Zacarias capítulo 7, a partir do verso 3, diz assim, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por esses 70 anos? Então você já sabe em que localização nós estamos aqui, né? Aqui estava para acabar os 70 anos de cativeiro. Então, tem toda aquela questão, né? Então, a edificação da casa de Deus, a libertação do povo, para eles voltarem para suas casas. Aí veio a palavra do Senhor, verso 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, Zacarias, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, assim, ó, quando jejuastes e planteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Aí Deus vai repreender o povo mais severamente ainda. Olha o que Deus está falando. Deus está dando um tapão na cara do povo. Tipo assim, vocês estão me perguntando, nós vamos voltar a jejuar como a gente tem feito esses 70 anos? Eles estavam jejuando. Mas Deus falou assim, e por acaso foi para mim isso daí? E quando vocês voltaram a comer, vocês não voltaram a comer para vocês mesmos? Aí Deus vai falar a mesma coisa de Isaías. Faça o bem ao seu próximo. Não faça isso, não pense isso, pense isso. E lá no capítulo 8, vai voltar a falar de jejum. Aí Deus, depois que Deus repreende o povo, deixa eu voltar lá no capítulo 8, senão vai ficar incompleto. E isso, olha como isso não é para aquela época, é para nós.
Não é só para essa época, é para nós, porque a edificação da casa de Deus aqui estava acontecendo literalmente, mas em cima da linha do tempo das 70 semanas, que a mensagem ela acaba se transfigurando em uma mensagem espiritual. A casa de Deus somos nós, o término da edificação, tudo isso vai para Apocalipse 11, 12, 13. Por isso que lá em Apocalipse 11 tem as duas testemunhas, os que estão lá diante do altar de Deus, o templo, a medição do templo, não é literal aquilo ali, é espiritual, não tem como. Deus falou, olha, falou para João, tem uma cana aí, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio de fora, não meça, porque foi dado às nações, e elas vão pisar o átrio por 42 meses. Não é templo literal, irmãos. Quando você imaginar isso, assim, imagina literalmente, jamais vai se cumprir isso. Deus está falando, olha, separam aqueles para mim, aqueles que estão diante do altar. Altar é que faz, os que oferecem incenso para o Senhor. Mede isso, mas o átrio externo, que é o nosso corpo, não mede. Porque muitos vão morrer, né? Vai ser dado às nações e as nações vão calcar os pés. Parece que não tem nada a ver, mas Joel está falando disso. É que eu não li todo o capítulo, mas Joel está falando disso daí. Aí em Zacarias, capítulo 8, pode falar. Ainda bem, eu ia ler o 7, 5, mas eu vou ler depois, pode falar. 7, 5? Eu vou ler o 8 então, aí você volta no 7, 5. Tá. No 8, 16, diz assim, ó. Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Até o 19. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Só aqui já é uma repreensão para todos. Quem é que não pensa mal no seu coração contra o próximo? Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Do que se refere isso daqui? Eu não vou voltar no texto para não ficar muito grande, mas aqui o Senhor vai falar. Eu vou voltar. Verso 9. Eu voltei o texto, tá? Deus está falando. Se vocês fizerem isso, aí o jejum que vocês falaram para mim lá no capítulo 8, né, que estavam fazendo durante 70 anos, aí vai ser alegria, vai ser festa, vai ser muito bom, mas façam isso. Ou seja, o jejum não foi anulado, mas façam isso que vai ser bom. Verso 9. Olha o assunto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos, todos vós que nesses dias ouvis as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos para a edificação do templo. Os fundamentos, na verdade, são os apóstolos. Eles são os fundamentos. Mas o fundamento principal é Cristo. É o que Paulo fala em Efésios 2. O que está aqui, Paulo está falando exatamente em Efésios 2. Que foi posto o fundamento da casa do Senhor e nós estamos sendo edificados como um templo para a morada de Deus em espírito. Daqui que ele está tirando. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens nem para animais, etc, etc. Vou ir para o verso 11 direto. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Se tem primeiros dias, tem últimos dias. Que começou lá no tempo dos apóstolos. Está vendo como está envolvido? Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho, e farei com que o resto deste povo herde tudo isto. Não está falando só coisa literal aqui. Porque haverá sementeira de paz, é Jesus que ia vir com a palavra. A vide dará o seu fruto, ele é a videira. Nós somos os ramos, vamos ter que produzir uva. E quando você esmaga a uva, sai o suco de uva, você não sabe ali no suco o que é videira e o que é ramo, porque nós somos um com o Senhor. A terra dará a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais,
e sejam fortes as vossas mãos, casa de Judá e casa de Israel. Naquela época, a casa de Israel não podia edificar o templo literal. Aqui, a casa de Israel, Paulo entendeu que somos nós. E aí vem, né, o assunto do jejum, que está alguns versos ali para frente, que eu li primeiro, né? Eu li primeiro e depois voltei. E aí vem o texto do jejum. Perfeito. E aqui eu vou ler um texto pontual, mas também profético, para vocês compreenderem. O Luiz vai pegar, eu vou ler e o Luiz vai pegar. Quer ver? Espero que vocês também peguem. Ó. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Por que os judeus, amados, eles praticam, eu acabei de ler lá na introdução, o jejum, né? Eles praticam o jejum, mas pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, 5º e 7º, durante os últimos 70 anos. Lembrou de Daniel? Foi de fato para mim que jejuaram? Não foi para mim que vocês jejuaram. Não foi para mim, vocês, judeus, vocês não estão jejuando para mim. Olha, né? interessante. E a gente acabou de ler isso nos versos anteriores dos textos, falando, né, de Isaías 58, falando ao quê? Né, vocês jejuavam, clamavam a Deus, os judeus fazem isso hoje, né? Eles clamam a Deus, falam a Deus, e Deus não responde ele, né? Realmente assim. O final daquele cativeiro dos 70 anos também é uma alusão ao final das 70 semanas, né? Uhum. Então, né, o povo clamava a Deus, fazia jejuns longos, mas aí o Senhor, é como se o Senhor questionasse eles, falava: mas quando vocês faziam esse jejum, vocês faziam para mim ou para cuidar dos próprios interesses? Para quê? Para levantar Jerusalém sobre, né, o trono, né? Porque o objetivo, Jesus não foi reconhecido pelos judeus, porque o objetivo deles era libertar Jerusalém dos romanos, né? Será que eles não estavam buscando os próprios interesses? E pode ver como hoje eles têm uma idolatria a si mesmo. Eles pegam os textos messiânicos e botam tudo para Israel. Eles idolatram a própria terra e a própria nação e se engrandecem dos seus recursos de tecnologia, de defesa. Sempre a glória vai primeiramente para eles e depois eles lembram do Deus de Israel que nem tem filho. Vocês fazem essas coisas para vocês. Jesus veio trazer uma revelação de toda a obra física que Israel fazia, os sacrifícios, o templo, o sacerdote, tudo. Jesus veio trazer a revelação espiritual do que realmente Deus queria trazer, falar para eles, e eles o que rejeitaram, porque o objetivo deles era que Jerusalém, que o seu império, o império judaico ali fosse levantado e assumisse governo, né? Eles não estavam preocupados com Cara, é surreal isso aqui. Porque não, isso é verdade. Nos evangelhos tem palavras, várias palavras assim. Eles falam assim: olha só o que esse homem está fazendo, logo vai vir os romanos e tomar a cidade. Os próprios discípulos, irmão Luiz, não é? Quando é que você, Jesus, né, vai se assumir como rei e libertar nós judeus dos romanos? Eles fizeram esse questionamento para o Senhor. Né? Porque eles tinham o quê? Na cultura deles, desde ouvindo os pais deles, a expectativa do povo, né, que a gente vê que então ali não era só um período, né, uma geração que tinha essa consciência, mas eram seus antepassados que carregavam isso, né, não estavam interessados nas coisas realmente do Senhor, mas realmente eles estavam interessados em quê? Em levantar o império, né, para dominar sobre as nações e ter controle, não mais ser subordinados por Roma, como era o contexto ali, né, mas eles estavam preocupados com... E aí Jesus teve que desmontar tudo isso na mente dos discípulos, né? Toda essa visão. Eu me lembro muito, eu tenho muito na minha mente Pedro, sabe? Pedro com a personalidade dele, ansioso para que Jesus libertasse eles dos romanos, né? Tu vê nas cartas essa expectativa de Pedro. E de repente, Jesus, né? Como se Jesus desse um gelo neles e falasse: o meu reino não é deste mundo. Né? Se o meu reino fosse desse mundo, ninguém poderia tocar em mim, né? Mas o meu exército, o meu reino não é desse mundo. Ele virá a ser, mas hoje ele não é. Porque eu não vim libertar vocês dos romanos, mas eu vim libertar vocês das grades das prisões que vocês próprios entraram pela própria malignidade do coração de vocês, né? Vocês estão pensando em vocês. Aí entra até a questão, irmão Luiz, do jejum que Jesus adverte que os fariseus faziam.
em praças públicas, né? Estavam ali, não tomavam banho, cabelo bagunçado, dias falando, né? As atitudes dele era para que o povo visse, né? E reconhecesse a ação deles. Jesus estava realmente alinhando todos esses textos que a gente está falando, que na verdade não era esse o objetivo disso, né? Não era isso que ele queria, mas ele queria libertar das grades das prisões espirituais que o povo entrou por conta da dureza do coração deles, né? E para o judeu é muito difícil entender isso. Por isso que eles negam com toda a voz, estuvam o peito e negam Cristo Jesus como Messias, justamente porque eles não contemplaram com os olhos Jerusalém sendo liberta dos romanos. E isso é uma hipocrisia gigantesca da parte deles, né? É uma falta de compreensão dos profetas gigantesca do que realmente Deus estava pedindo, né? Bom, tu tem mais algum texto ou a gente pode entrar nas perguntas, Luiz? Aqui eu já zerei os textos, eu já zerei. Já zerou? Então vamos para a parte final, pessoal. Perguntas, vamos começar a responder. Tem mais algumas aqui, tem mais algumas aqui. Não tem uma regra. A única regra é que você faça querendo trabalhar para o reino de Deus. Essa é a única regra. Depois você vai aperfeiçoando. O jejum de 21 dias nunca era para ser 21 dias. Só durou 21 dias porque Deus fez essa programação. O jejum de Daniel moveu uma batalha no céu. É uma coisa incrível. Perfeito. Mas 21 dias, 3 semanas de 7, plenitude, trindade, Luiz. Vou sair da live. Tchau. Olha só, vamos para a próxima pergunta. Irmão, pensa bem. Olha só, Daniel estava fazendo o jejum para entender o sonho. Quem ia entregar a mensagem do sonho era Gabriel, não é? Deus falou, vai lá e responde. Yes, perfeito. Só que aí o diabo, eu vou tentar falar bem resumido, o diabo, Deus fez uma ratoeira para pegar um dragão. Uma ratoeira, olha só como Deus expôs o coração do diabo ali, ele ficou furioso, ele ficou envergonhado. É que você tem que entender o contexto todo. Daniel 7, Deus deu o sonho para Daniel e ele acordou com a interpretação. Gabriel, no sonho de Daniel, deu a interpretação. Ué, não precisa de vir um anjo sair de lá e entregar a visão para Daniel. Mas no capítulo 8 aconteceu algo semelhante. Só que no capítulo 9, Deus fez a presença do anjo Gabriel ir na terra para falar de 70 semanas, irmão. Olha ali já profetizou o fim do reino do diabo. O diabo entrou em desespero, ele falou, meu Deus, como é que eu sei que ele falou? Presta atenção que eu sei que ele pensou isso. Deus revelou o pensamento do coração do diabo. Esse nível de revelação chegando aos homens, aqui está falando das 70 semanas, está revelando o Filho, está revelando Jesus na semana 69. O meu fim está aqui na semana 70. Não, esse nível de revelação não pode chegar na Terra. A própria origem dele está sendo revelada ali. E ele entrou em desespero. Aí quando Daniel foi se humilhar com jejum e oração para entender aquelas questões, porque estavam difíceis de se entender, de encaixar as peças, diz em Daniel 10 que no primeiro dia em que Daniel foi orar, no primeiro, Deus já falou, vai e responde. Mas aí o príncipe da Pérsia se colocou ali para barrar a luta. E a luta durou 21 dias, na perspectiva da terra. 21 dias. Irmão, Deus não sabia que a luta ia durar 21 dias? E Deus não sabia que o anjo Gabriel não iria conseguir? Primeiro, Deus poderia falar, Gabriel, se você for, Satanás vai te travar, já leva Miguel. Deus poderia falar, olha, se você for, Satanás vai te barrar, eu vou mandar Miguel e esse processo vai demorar 21 dias. Deixa que Daniel vai dormir e vai acordar com a interpretação, igual em Daniel 7. Mas não, Deus deixou, irmãos. Quantas coisas Deus estava revelando, a perseverança de Daniel, porque Daniel não sabia de nada. Enquanto Deus não respondesse, ele não iria parar. Se fosse 30 dias, ele ia jejuar 30 dias. Com aqueles métodos dele, mas ele iria jejuar 30 dias. Mas Deus quis 21 dias. Por quê? Deus, por um lado, iria expor o coração do diabo. Olha só como ele não quer de maneira nenhuma que a revelação das 70 semanas chegasse na terra. A interpretação dela ele não quer, ao ponto dele se colocar ali para barrar.
O diabo sabia que se Deus desse um sinal, ele morreria ali. Mas o diabo também é astuto, né? Ele sabe das coisas, só que ele foi envergonhado. Porque a mensagem iria chegar de qualquer maneira, só que ele pôs o diabo em desespero. Segundo, Deus estava mostrando a perseverança de Daniel. Olha o que o jejum fez. O jejum não interesse para ele próprio, mas interesse em entender aquelas coisas do reino dos céus. Moveu aquela batalha no céu. Terceiro, 21 dias é 3 vezes 7. Você tem 3 vezes 7. Você tem 7, 3 vezes 7 dá 21. Festa dos tabernáculos. Toda essa mensagem tá aí. E, nossa, tremendo, né? Eu tava muito mais a fundo. Coçando. É lindo. Então não é porque não é assim, eu vou fazer um jejum de 21 dias. Você pode fazer, mas não é nessa motivação, porque Daniel fez, vai dar certo comigo. Exato. Sabe? Não tem essa regra. Você começa, eu vou começar essa semana. Não sei como eu vou começar, mas eu vou orar ao Senhor e vou ver como eu vou recomeçar o que eu perdi. E já Vou pedindo tudo que está faltando aqui. Eu vou fazer uma lista de tudo que está faltando para mim. Porque, né? Depois eu vou falar, Senhor, eu tô jejuando e não está acontecendo nada aqui. Eu continuo jejuando. Não está me respondendo. Tu virou judeu. O jejum seria somente de comida perante a palavra? O jejum seria essa é para você, né? De jejum perante a palavra. A gente tem vários tipos de jejuns, amados, né? Açúcar. Tem que eliminar o açúcar imediatamente. Compra açúcar mascavo. O açúcar de coco não é tão caro. Elimina o açúcar branco imediatamente, se você for fazer jejum. E diminui mesmo a ingestão do açúcar mascavo, do óleo de coco. Tem que comer mais gordura. Não pode eliminar todo o carboidrato. Não pode eliminar todo. Senão vai fazer mal. Mas o jejum... Você sabe qual foi o meu limite lá no Japão? O meu limite foi assim, ó. Às 3 horas da tarde eu não comia mais. Quer dizer, às 3 horas da tarde era a minha última refeição. Então eu começava a sentir fome às 5. E às 5 horas eu tinha um outro QK, um outro intervalo de 10 minutos. Aí às 5 horas eu parava, fazia um intervalo de 10 minutos para ir das 5h10 até as 7h10. Então 5 horas para mim começava a contar o jejum, não às 3, porque às 3 eu comia. Você comeu aquele horário, não está contando, você está ali satisfeito por 2 horas. E então eu comia só no outro dia e dava 18 horas sem comer. A minha última alimentação era 3 horas da tarde e eu só comia no outro dia de manhã, dava 18 horas e isso é jejum intermitente. Era o meu limite, porque eu fazia muito esforço na fábrica. Eu faço Aí jejum eu lembro, para eu comia 2 ou 3 bananas e cacau. Era isso que dava tempo de comer, só. Eu faço jejum para ter dons do Espírito e para me achegar mais a Deus. É tu, né, Luiz? Perfeito. Ela tá, ele ou ela? Eu acho que é ela.